Graça e paz, amada igreja, muito bom dia. Chegamos ao penúltimo dia da nossa conferência missionária e hoje pela manhã nós vamos receber nosso irmão, nosso missionário Juarez. Vai ser uma manhã muito rica aqui, esse bate-papo com ele, tenho certeza. Juarez é uma pessoa excepcional que a igreja tem acompanhado nos últimos tempos, tem se aproximado mais. E nessa manhã nós vamos conhecer um pouquinho dele, da história dele, do seu chamado missionário, né? E, enfim, vai ser uma manhã muito rica. Mas antes de iniciarmos esse bate-papo, nós vamos ter um rápido momento de louvor e, na sequência, a gente volta, então, com o nosso irmão Juarez. Rocha eternamente firme os meus
voltamos então. Então, eu dou um bom dia ao nosso irmão Juarez. Muito bom dia, Juarez. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso bate-papo. E já de cara, eu te pergunto, quem é o Juarez? Da onde que veio o Juarez? Conta um pouquinho da sua história, seu testemunho de conversão. Você é um cara muito novo aí, mas eu tenho certeza que já tem aí muito a nos ensinar, uma trajetória muito rica. Então, fale um pouquinho sobre você, Juarez. Bom dia, Carlos, graça e paz. Bom dia, Lúcia. Bom dia. Então, quem é o Juarez, né? Eu nasci no Maranhão, Imperatriz, né? Nasci num lar cristão. Minha mãe é evangélica, só que meu pai não é e nem meu irmão. E cresci no lar cristão, né? Sempre ouvindo a palavra de Deus, aprendendo sobre Deus, né? Mas nunca tinha me convertido, né? Nunca tinha encontrado Jesus. Mas também eu nunca tive uma vida assim fora dos caminhos de Deus, né? Digamos assim, me envolvi com bebida, outro tipo de coisas, né? Mas sempre tive uma vida bem certinha, né? Aí, quando foi com meus 11 anos, nós mudamos de igreja, que eu era da presbiteriana. Aí lá no Maranhão nós mudamos de bairro, fomos para um outro bairro, mas não tinha igreja presbiteriana perto. A única igreja que tinha era a igreja cristã evangélica, que é a Maranata, que é a igreja que me enviou, né, para missões. Aí nessa igreja eu comecei a frequentar. E nessa igreja tinha projeto futebol. A igreja trabalha com projeto futebol, ação social. E eu comecei a participar do projeto futebol, né? Participando do projeto futebol, conhecendo o pessoal, conhecendo a igreja. Só que eu era muito novo, né? Tinha uns 11, 12 anos. Aí quando foi ali para os meus 16, aí eu me converti no projeto futebol, né? Toda semana tinha devocional, tinha uma palavra, tinha um momento ali de oração, né? E eu ouvindo ali, tendo mais proximidade, entendendo mais o evangelho, né? Porque com o passar do tempo eu ia compreendendo mais. Aí no projeto futebol eu me converti, né? Então essa foi assim a minha trajetória, né? Até a minha conversão, né? E foi assim onde tudo começou, né? No projeto futebol da igreja. E isso em que ano? Oi? Em que ano que foi que se deu essa conversão e esse projeto de futebol? Carlos, foi em 2000 eu creio que 2009. 2009 foi 2008. Foi a época eu acho que foi por volta desse ano aí, acho que foi 2009. E aí, quanto que... Que após o projeto eu tive um contato com missões, que foi a primeira vez. Pode continuar. Aí, né, depois eu tive um contato com missões, que eu participei de uma conferência, foi a primeira conferência missionária, né, que eu participei, que foi em Eldorado dos Carajás, que tem uma igreja nossa lá. Aí o pastor da nossa igreja pegou, ó, Juarez, vamos lá comigo para você conhecer, né? Eu já tinha um desejo ali por conhecer mais missões, conhecer alguns projetos missionários, né? Eu tinha esse desejo no coração, mas não sabia como era esse chamado, né? Se eu realmente tinha um chamado missionário ou não tinha. Então estava sendo tudo muito novo para mim, né? Então eu estava meio que aprendendo muitas coisas ainda. E como é que você saiu ali do Maranhão, veio para Anápolis? O que aconteceu aí nesse tempo aí? Porque atualmente você está em Bacarena, no Pará, mas antes de você ir para Bacarena, no Pará, o Juarez aí tem uma história ali em Anápolis ali também, né? O que aconteceu aí nesse caminho aí? Então, voltando um pouquinho lá para o começo, quando eu me converti no projeto de futebol, né, esse pastor que caminhou comigo muitos anos na Maranata, né, lá no Maranhão, ele queria que eu tivesse contato com missões, né, ele viu o meu desejo por missões, né, eu tive contato, né, com essa igreja lá no Pará. Aí depois que eu comecei a participar do projeto de futebol, né, ali com os meninos, aí quando eu fiz ali meus 17, 18, quase 18 anos, né, com 17 anos eu comecei a dar devocional também no projeto, né. O pastor chegou, conversou comigo, Juarez, eu vi que você tem um desejo de servir na igreja, né, e tudo. Eu falei, pastor, eu tenho, mas eu não sei em que área que eu devo servir, como que eu devo fazer. Aí ele pegou e falou, vamos fazer o seguinte, já que você se converteu no projeto de futebol, então, por que você não dá devocional para os meninos, né? Aí aquilo ali foi um desafio para mim, né? Eu falei, nossa, eu nunca tinha esse contato, né? De dar devocional, de conversar, de falar. Me deu uma suadeira, um nervosismo, né? E eu falei, não, vamos em frente, eu falo com os meninos, eu tenho uma abertura com eles. Então era mais tranquilo, porque eu já era bem próximo da molecada, né? Aí ali eu comecei a dar devocional,
a igreja começou a me acompanhar mais de perto, a liderança começou a me acompanhar de perto também. Aí eles conversaram comigo. Aí foi quando surgiu a minha primeira oportunidade de eu ir para a Missão Horizontes, que é do Davi Botelho, que fica no sul de Minas Gerais. Aí conversei com a liderança, eu falei que tinha o desejo de ir. A liderança pegou e falou: então vamos fazer um aconselhamento com você, um estudo bíblico durante um tempo, né? Aí fizeram um estudo bíblico comigo e tudo, aí depois que eles me liberaram para essa missão. Aí quando eu fiz meu 18 anos, foi com 18 anos eu fui para a Missão Horizontes, e lá eu fiquei um ano fazendo missiologia, né? Aí lá eu tive contato com outras igrejas também, né? Aí fiquei um ano, retornei para a Imperatriz, né, depois de um ano. Aí, de novo, sentei com a minha igreja, conversei, e eu tinha o desejo de ir para fora do país, né? Eu empolgado, apaixonado, né? Aquela empolgação, eu quero ir para. Aí a liderança da minha igreja, de novo, Juarez, calma, freio, vamos conversar certinho, vamos ver como que foi lá no projeto. E teve toda uma análise, né? Conversamos muito tempo. Aí a igreja decidiu que eu ficasse um ano no Maranhão, que foi em 2012. Aí eu fiquei um ano em Imperatriz, trabalhei normal. Aí a liderança de novo falou: ó, nesse período que você vai estar aqui conosco, então você vai servir na igreja novamente. Sua parte de servir vai ser mais intensa. Então você vai cuidar de adolescente, vai pregar no culto de jovens, vai pregar num trabalho de ação social, projeto de futebol. Então eu comecei a ter esse contato com a igreja, né? De pregar, de falar, de compartilhar esses um ano. Aí nesse um ano eu fui para o seminário. A igreja me chamou de novo e falou: ó, se formos para a gente te enviar, nós vamos te enviar para o CTCEB. Aí eu falei: é sério mesmo? Eu falei, conversando com a igreja, né? Nós vamos te enviar para o CTCEB. Aí eu falei: não, beleza, então. Aí fui conhecer o seminário, né? Fazer o Celebração e Invocação. Aí fiz o Celebrando Invocação, conheci todo o seminário, o projeto, como funciona tudo. Aí retornei e fiquei esperando a carta de aprovação. Aí chegou a carta de aprovação, né? E eu, nesse tempo, eu fui orando, conversando com a igreja. Falei: se for da vontade de Deus, que eu seja aprovado, né, para mim. Aí realmente chegou a carta de aprovação e em 2013 eu fui para Nápoles. Aí foi quando eu comecei a ter o meu contato com o seminário, né? Mas assim, foi algo muito difícil quando a igreja sentou, conversou comigo e eu já fiquei nervoso, assim, nervoso no sentido de tremendo, né, de medo. Eu falei: não, mas o seminário só forma pastor e eu quero ir para missões, como que eu vou para o seminário? Só que eu não conhecia o seminário, né? Eu não sabia como era o seminário. O seminário abrange todas as áreas, né? E eu fiquei morrendo de medo. Eu falei: pastor, não dá, eu sou muito nervoso para falar na frente, é muito difícil para mim. E cuidar de igreja. Então, assim, foi um processo difícil, né? Mas esse contato que eu tive em 2012 na igreja me ajudou muito a crescer, né? E chegando no seminário, participando do seminário, pegando ali as aulas de homilética, que era o meu, né? Que era ali falar nas aulas, né? Em público. E Deus foi moldando ali meu coração. E no meu primeiro ano de seminário eu também tive o contato de ir para fora do país, né? Que foi para o Chile. Aí lá eu tive fazendo um trabalho com a Jocum, né? Aí eu voltei com a convicção de que por agora não é o momento de eu estar fora do país também, né? Então, assim, Deus vai trabalhando conforme a vontade dele, né? Às vezes a gente tenta adiantar o processo, mas nem sempre dá certo, né? A liderança da minha igreja foi muito sábia em tudo isso, né? De conversar comigo, de sentar, de ter um tempo, de investir tempo, né? Então, se eu não tivesse esse contato, eu acho que eu não teria crescido esse tanto, né? Ô Juarez, você teve o apoio da sua igreja e um bom apoio, né? Todo mundo trabalhou em conjunto com você. Sua família te apoiou? Então, aí foi uma questão um pouco difícil, porque no começo, minha mãe sempre apoiou, sempre foi tranquila, mas o meu pai nunca apoiou eu ir para missões, né? Então, assim, quando eu falava com ele: pai, eu quero ir para missões, ele falou: não, você não tem minha aprovação para você ir. Se você quiser fazer algum outro trabalho, formar em outra parte, né? Tipo, fazer alguma coisa que você vai ficar aqui, você tem minha aprovação, mas para ir para fora, morar em outro estado, morar em outro país, você não tem minha aprovação. E assim, foi um período, assim, um ano de oração, né? Orando pelo meu pai, para que Deus quebrantasse seu coração, né? Aí depois de um ano, assim, quando eu fiz meus 18 anos, ele me chamou, né?
Ele falou, ó, Juarez, se você quer ir para o seminário, se você quer ir para missões, independente para onde você quer ir, você tem minha aprovação. Você já tem seus 18 anos, já sabe o que quer, então que Deus te abençoe e você faça a sua escolha, né? Mas assim, foi muito difícil no começo, para mim conversar com ele, para me sentar. Ele não dava muita abertura para falar sobre essas questões, né? Então, assim, foi um tempo bem complicado, né? Mas só o meu pai mesmo que teve esse endurecimento, né? Mas minha família foi sempre muito tranquila, né? De forma geral, graças a Deus. Juarez, essa live dessa manhã, ela é sobre o chamado missionário, especificamente sobre o teu chamado missionário e, assim, as lições, os aprendizados que você tem a deixar aqui na nossa igreja. E aí, nesse ponto, eu queria te perguntar o seguinte, em que momento você, assim, teve a convicção e a certeza de que Deus estava te chamando a ter uma formação no seminário, realmente a ter esse envolvimento com a obra missionária? Como é que foi isso? Foi um processo, foi algo que veio assim já uma convicção, a decisão é hoje, assim, pessoas foram usadas, assim, como é que essa convicção realmente veio? Porque às vezes a gente, principalmente conversando com alguns pastores que estão, até alguns missionários que estão há mais tempo no campo, se você não tiver plena convicção de que esse é o teu chamado, em algumas dificuldades você vai ter dúvida realmente dele e a sua fé, às vezes, ela pode até um pouco ser abalada. Então, assim, como é que foi isso? Assim, como é que essa convicção ela realmente veio? E assim, até mesmo pensando aqui para a igreja, às vezes algum irmão tem sentido realmente os desejos, mas o que você indicaria, que conselho você daria? Então, Carlos, quando eu senti quando Deus despertou missões em meu coração, né? Assim, no começo para mim foi algo bem difícil, né? Deus sempre tinha isso no meu coração desde o tempo que eu me converti, né? De servir em missões. E quando eu me converti, eu lembro da oração que eu fiz, né? Eu falei, Deus, depois que eu me converti, né? Estou aqui e quero fazer a sua vontade, né? O que o Senhor colocar em meu coração, eu quero fazer, né? E esse desperto e essa parte de missões sempre foi muito forte, né? Mas era algo que no começo eu não queria, falando assim, como ser humano mesmo, né? Eu não queria, eu falei, não quero, porque é algo muito difícil, você vai estar ali cuidando de pessoas, você vai estar à frente de trabalhos, então, assim, é algo muito complicado, né? Requer muita responsabilidade, você tem que realmente ter convicção, né? E no começo eu nunca achava que ia dar conta disso, né? E passei muito tempo lutando, para ser bem sincero. Passei muito tempo lutando, conversando com o meu pastor, né? Tendo um tempo de conversa com ele, e às vezes tinha algumas dúvidas, né? Por causa dessa questão de público, né? Que eu sempre tive muita dificuldade. Então, assim, no começo foi bem difícil, né? Falando da minha pessoa, eu não queria. Eu mesmo não queria. Eu falei, Deus, eu não quero, me põe para fazer outra coisa. Se for para me ficar na igreja, eu fico ajudando. Se for para me fazer algum projeto na igreja, eu faço tudo. Mas não me põe para ir para fora, fazer missões que eu não quero, né? E foi tudo ao contrário, né? E é interessante que Deus foi, com o passar dos dias e meses e anos, Deus foi confirmando isso no meu coração, né? E é algo que eu acho muito interessante como que Deus faz, né? E um dos salmos que eu li no tempo foi Salmos 37, né, versículo 4 e 5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará, né? Agrada-te do Senhor e satisfará os desejos do teu coração. Então esse versículo ficou muito tempo na minha mente, né? E foi daí que eu fui tendo mais convicção, né? E fazendo os projetos, né? Evangelizando e tendo essa oportunidade para a Missão Horizontes, né? E depois o seminário, aí quando eu cheguei no seminário, eu comecei a fazer os estágios, aí eu realmente senti essa convicção. Falei, realmente é isso que Deus tem para minha vida, né? Porque ali no seminário a gente acaba tendo muito contato com igrejas, projeto social, projetos missionários. Então isso vai despertando mais esse desejo no coração, né? Por isso que eu falo, se a pessoa está no seminário e se ela realmente tem um chamado, ela vai até o final. Independente das dificuldades da luta, vai conseguir, né? Mas se a pessoa não tiver, é difícil mesmo, assim. Você pode até conseguir, né? Mas é um processo difícil, porque requer muito da gente, né? Então, se não tiver convicção, você realmente não consegue ficar, né?
Então, ali uns 4 anos, para mim, foi um tempo muito, muito precioso, né? Eu aprendi muito, cuidando de igreja sozinho, né? Eu tive um estágio que eu tive que cuidar da igreja, que não tinha pastor. Então, final de semana, eu tinha que estar com escola bíblica, domingo à noite, mensagem para pregar, visita. Então, tudo assim no final de semana, e tinha que conciliar os estudos durante a semana. Então, assim, eu aprendi muito e isso acaba gerando um amadurecimento também, né? Você tendo mais responsabilidade ali, vai tendo contato com a igreja, vai vendo as coisas acontecerem, né? E no meu terceiro ano para frente, eu sempre tive essa convicção também de não me prender a um trabalho só, né? Tipo, ia ser só aviação, não, né? Eu sempre orei, Deus, se for para ser aviação, se é para mim estar o tempo em aviação, que seja feita a sua vontade, né? Passei um período na aviação, e agora estou aqui no trabalho de plantação de igreja, né? Mas eu sempre estive com o coração aberto para participar de outros projetos, né? Para estar na frente de outros trabalhos. Então, de certa forma, Deus vai trabalhando, né? Que foi para eu fui preparado no seminário, né? Preparado para estar na frente de outros trabalhos também, né? Então, eu sempre tive o coração aberto nessa parte, né? Não apenas um projeto só, né? Mas outros projetos também. Se for para cuidar de uma igreja, então, Deus sempre deixou isso bem latente no meu coração também. Essa live, Juarez, ela, assim, por mais que ela tenha o título de chamado missionário, nosso objetivo também é destacar para a igreja, principalmente para os jovens, né, para os adolescentes, os nossos juniores que estão assistindo aqui também nessa manhã, que Deus chama uns para o serviço, para a obra, em funções específicas, né, como pastores, missionários, enfim, em funções específicas, mas Ele chama a todos nós realmente para o trabalho, para o serviço, para o engajamento da sua obra e realmente viver o evangelho de maneira genuína. Aí eu queria que você deixasse, principalmente para os jovens da nossa igreja, o que a gente tem que, mesmo independente de ter esse chamado realmente para o trabalho, para missões, o que a gente poderia fazer enquanto esse chamado, essa convicção, às vezes, para um trabalho tão importante como esse, que é a obra missionária, ou o pastoreio, enfim, como vem, mas o que a gente pode fazer enquanto membro realmente da igreja, principalmente sendo jovem, para agradar a Deus, né? Paulo até dá um pouco de norte ali, né, que possamos realmente viver, mas você, né, desde cedo esse chamado e esse despertamento ele veio, mas mesmo que ele não tivesse vindo, você enquanto um jovem cristão, o que você recomendaria para os nossos jovens? Então, como jovem, digamos assim, na igreja, né, que tem vontade de ajudar, que tem vontade de estar na igreja ali ajudando, né, mas não quer ir não tem o chamado de ir para missões, né? Essa foi a pergunta, né? A coisa tá um pouquinho ruim aqui na internet. Então, é se envolver com a igreja, né? É estar ajudando, é estar trabalhando. É que nem eu falei aqui sobre quando começou o meu chamado missionário, né? Então, eu comecei a me envolver com a igreja, né? Eu comecei a me envolver com o trabalho, com os trabalhos. Eu comecei a me envolver, por exemplo, tinha uma viagem missionária que tinha que passar uma semana numa tribo indígena, usando como exemplo, né? Eu queria lá estar participando. Às vezes o pastor de jovem falta ali, aí você pode cobrir o trabalho ali, né? Fazer um trabalho, fazer um retiro de adolescentes ou um acampar dentro. Então, tem várias formas que o jovem pode se envolver na sua própria igreja, né? Então, eu acredito que quando se trata de chamado, quando se trata de missões, quando se trata de estar trabalhando na igreja, não é só o missionário que está fora ou só o pastor que está fora que trabalha, né? Mas sim, os jovens podem se envolver também, né? Lá na nossa igreja, lá no Maranhão, tinha outros jovens também que tinham esse desejo de servir, mas a igreja sempre deu oportunidade ali de trabalhar com os jovens, com os adolescentes, com o trabalho social. Então, muitos jovens ali entenderam que a missão deles era trabalhar ali na igreja, era ajudar ali na igreja. Então, eles davam tempo ali, eles trabalhavam, eles se empenhavam, eles se dedicavam. Então, era muito legal ver a equipe trabalhando, né? Porque não era só 2, 3, era várias pessoas, né? Então, tem essa forma também que nós podemos servir, né? E é por isso que eu falo, nós temos esse chamado de ir, de estar à frente do trabalho, de estar em outros lugares, mas tem outras pessoas também que têm aquele chamado de ficar. E às vezes tem pessoas que têm o chamado de ficar ali, de estar ajudando, de estar trabalhando, mas não faz, né? Não faz acontecer. Então, o que eu falo não tenha medo, se dedique à palavra de Deus, leia a palavra de Deus, tenha tempo de oração,
tenha tempo com Deus, porque eu tenho certeza que se tem essa convicção no coração, de alguma forma tem como servir sim na igreja, tem como sim ajudar na igreja, né? Eu acredito que o trabalho não está envolvido apenas com a liderança ali, né? Mas com todos, né? Principalmente quem tem essa vontade de servir e ajudar, né? Tem ministério de louvor, né? Então tem muitas áreas que o próprio jovem da igreja pode ajudar, né? E às vezes tem aquela pessoa também que está saindo ali da adolescência, entrando na juventude, também que tem esse desejo de ajudar, que pode ajudar ali na própria área de pré-adolescente com adolescente, né? Então a pessoa pode ir se encaixando conforme ele se sentir à vontade também, né? Foi que nem comigo, comecei com o projeto futebol, que era um meio que eu conseguia compartilhar a palavra de Deus. Agora, se o pastor lá da minha igreja tivesse me pegado, não, eu vou te colocar para pregar para os jovens, eu tinha tremido na base, né? Eu tinha travado ali, não tinha dado conta, eu não tinha conseguido falar com os jovens, né? Porque eu não tinha a maturidade no momento de estar com eles, né? Então, a maturidade que eu tinha no momento ali era de falar os meninos mais novos, que tinham ali 14, 15, 16 anos, então era muito tranquilo estar com eles. Eles me ouviam bem, entendiam a minha linguagem, né? Então, eu acho que tem que se adequar a cada realidade no momento, né? Então, é muito importante quando se trata de ajudar na igreja também, né? O interessante, Juarez, que você mencionou um fato para mim imprescindível. Não há como você ir para um seminário, você ser despertado para uma obra que exige tanto em termos de responsabilidade e tudo mais, se você, assim, não foi, vamos até usar ali uma expressão que Cristo utiliza, né? Se você não foi fiel no pouco. O que eu quero dizer até isso? Se você não trabalha na sua igreja local, como é que você quer ir a um seminário, como é que você quer ir a um campo missionário? Então é isso, assim, você tem que movimentar a sua igreja, você tem que trabalhar, que seja num data show, ficando numa portaria, organizando um acampamento, enfim, se envolva na sua igreja local. Digamos, é a primeira decisão que você pode ter para que essas convicções, esse chamamento, ele venha, né? Porque é algo que vai ocorrer naturalmente nesse processo. Né? A Lúcia, né, daqui do Conselho Missionário, daqui também, se elas quiserem fazer alguma pergunta, fique à vontade. Carlos. Oi, Juarez, graça e paz, tudo bom? Olá, graça e paz, tudo tranquilo. Que ótimo. Então, eu queria fazer uma pergunta, assim, você falou que estava trabalhando lá com a questão do futebol e teve acesso aos meninos, né, os pré-adolescentes, adolescentes, 14 anos, e hoje? Hoje você é casado, vai ser papai daqui a poucos meses, e hoje você já consegue, você trabalha com que grupo? Já avançou, eu tenho certeza que agora você consegue, além dos pré-adolescentes, né, você já avançou com outros grupos. Como é que foi esse crescimento? E hoje, com qual a faixa de pessoas que você tem trabalhado? Como que tem sido isso? Então, foi como eu falei, né? Acho que o meu crescimento foi um pouco mais lento do que de outras pessoas, né? Eu fui passando por etapas, né? Então, quando eu fui para a Missão Horizonte em 2011, né? Eu tive outro contato lá diretamente só com missões, né? Então, assim, eu fiquei um ano só trabalhando com missões, né? E quando eu voltei para a minha igreja, aí eu já trabalhei com jovens, adolescentes, né? E, assim, a área, quando eu cresci, digamos, para falar em todos os aspectos, né, tanto para jovem, adolescente, adulto, foi quando eu cheguei no seminário, né? E quando eu cheguei no seminário, aí eu tive esse contato direto, né? Porque eu lembro que o meu primeiro ano, eu já estagiei com o reitor do seminário, né, que era o pastor Luiz César, então eu já estava escalado na equipe dele, aquilo deu um gelo assim na minha barriga, né? Eu falei, eita, rapaz, agora... E era um trabalho de revitalização de uma igreja lá em Anápolis, né? Então, assim, era uma equipe de sete seminaristas e ainda faltava trabalho para fazer, né? Então, a gente estava trabalhando com adolescente, com escola bíblica no domingo de manhã, aí no domingo à noite, meio de semana. Então, assim, foi um tempo bem legal, né? Eu fiquei um ano lá nessa igreja fazendo trabalho de revitalização. Aí eu pude ver como é difícil esse processo de revitalizar a igreja, né? Você tem que trabalhar duro ali, tem que se empenhar, conversar bastante com o pessoal, né? Então, assim, foi um tempo muito precioso, né?
Aí depois eu tive um contato também com a Cracolândia, lá em São Paulo, né? Eu trabalhei com presídios também. Então essa era uma área também que eu não tinha contato, nunca tinha trabalhado com moradores de rua, com drogados, com alcoólatra, né? Com o presidiário e com a Cracolândia em si, né? Então foi um tempo muito precioso ali que eu tive em São Paulo nessa área. E hoje eu tenho facilidade também de chegar na rua, de conversar com um drogado ali, com uma pessoa que é viciada, algum tipo de coisa, né? Inclusive aqui em Barcarena eu já tive contato com essas pessoas também, né? Já conversei com algumas delas, mas é um processo devagar, não dá para chegar e já falar tudo, né? Você tem que ir bem devagar, conhecer a pessoa, o contexto, para depois você começar a puxar a pessoa para perto de você, né? Então, assim, é um trabalho bem devagar, né? Depois cuidei de uma igreja sozinho, né? Esse foi um tempo também muito precioso, eu cresci bastante. E agora eu estou com esse trabalho aqui de implantação de igreja, né? Eu participei até de um treinamento com o Ronaldo Lidório, que teve lá no seminário, que foi muito bom também. Então está sendo muito legal, porque o trabalho de implantação de igreja, querendo ou não, vai trabalhar com todo tipo de público, né? Pessoas que já conhecem o evangelho, pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas não têm conhecimento profundo, né? Pessoas que não acreditam em Deus. Eu tenho conversado com as pessoas que não acreditam em Deus, que são cientistas, outros que são drogados, então abrange todos, né? Então tem que saber ir trabalhando com todos. Eu acho que se eu não tivesse esse processo ali de missiologia, de tempo no seminário, de teologia, não tivesse me preparado ali nos estágios, não tivesse me empenhado, eu acho que hoje eu não conseguiria estar aqui, onde eu estou, né? Então eu dou graças a Deus isso, todo o preparo que eu tive. É por isso que é importante ter esse preparo, né? Por isso que é importante ter esse contato na sua própria igreja, servir na sua própria igreja, fazer a diferença dentro de casa, porque eu acredito assim, na minha visão, missões começa dentro de casa. Se você não faz a diferença dentro de casa, você não vai fazer a diferença lá fora. Você não vai fazer a diferença para outro povo, você não vai fazer a diferença em outro contexto. Então você tem que começar a fazer dentro de casa, né? E isso que a liderança da minha igreja sempre deixava bem claro. Juarez, se você quer fazer missões, você tem que fazer diferença aqui. Se você não conseguir fazer a diferença aqui, se você não conseguir ser exemplo aqui, você não vai conseguir ser exemplo para uma pessoa lá fora. Então, eu dou graças a Deus por isso, né? E foi assim que foi a minha base de crescimento, né? Eu acho que se eu não tivesse esse contato, eu não teria essa maturidade que eu tenho hoje, né? E aí, Juarez, você recebeu uma missão aí, né? Da Missão Cristã Evangélica, né? Final do ano passado, começo desse ano aí, o pastor Glauco chamou e falou: Juarez, vem cá, uma missão aqui, vá para Barcarena, iniciar ali um processo, um trabalho ali naquela cidade. Fala um pouquinho sobre essa cidade, no que consiste esse projeto. Está um pouco no início, né? A pandemia também prejudicou um pouquinho o trabalho, né? Mas te acompanhou um pouco já do projeto, assim, que é Sim. bastante promissor. Então, nós começamos o projeto aqui em janeiro, né? Com a equipe de São Paulo, o pastor Glauco esteve conosco, né? Que foi o Promiceb, acho que foi isso mesmo. Aí tivemos um tempo aqui, né? A Lúcia esteve aqui também, nós tivemos um tempo de conversa aí também. Então, assim, foi um tempo muito bom, que a equipe nos ajudou aqui fazendo visita, né? Conversando com o pessoal. E depois a gente deu continuidade ao trabalho, mas como é assim, é um trabalho muito devagar, né? Você tem que ir visitando o pessoal. Tinha alguns idosos aqui que a gente visitava para ler a palavra de Deus que não enxergava, né? Então, assim, a gente começou, primeiramente, conseguindo a confiança deles, né? Que é o que eu estou fazendo até hoje, conversando, passando para ele quem eu sou, né? Quem nós somos, quem é a nossa família, quem é a nossa denominação, de onde nós viemos. Então, eu estou começando com esse processo, né? Inclusive, hoje vamos começar nosso culto, né? Hoje à noite, 7h20. Então, para mim chegar até aqui, demorou um pouquinho, né? E também a pandemia atrapalhou bastante, né? Tivemos que cancelar as atividades, né? Na verdade, paramos com tudo, né? Porque visitando o pessoal na casa deles, né? Conversando, então isso acabou atrapalhando um pouco a nossa caminhada, né? Mas graças a Deus agora a gente está retornando com todos os cuidados, né? E hoje vamos começar nosso primeiro culto. Tem uma família aqui que graças a Deus já está conosco, né? Que é seu Ediel e a dona Lediane, que eles já são evangélicos, e eles há muito tempo estavam orando por uma igreja reformada, uma igreja tradicional que nem a nossa, né?
e agora eles vão ter a oportunidade de participar conosco, né? Então, isso é muito legal ver isso, né? Que eu nem conhecia o lugar, nem conhecia as pessoas, e já tinha gente orando por isso, né? Para que viesse uma igreja para cá, né? Uma igreja reformada, né? E graças a Deus a nossa denominação está chegando aqui também, né? Além de Abaetetuba. E agora nós estamos com esse desafio, né? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou continuar com o trabalho de grupo pequenos, que é fazendo as reuniões aqui em casa, e fazendo algumas visitas, mas ainda com algumas limitações. Então, por enquanto, eu vou focar nisso, para depois, quando as coisas melhorarem mais, eu começar a trabalhar com outros tipos de projetos também, né? Mas, por enquanto, é só essa parte de grupo pequeno, né? Porque até eu quero conhecer eles mais de perto, né? Compartilhar a palavra de Deus, alguns não são evangélicos. Então, através disso, eu vou conhecendo mais eles, né? Vou sabendo como que eles são. Aí, hoje, vamos ter esse primeiro contato com eles, né? E tem alguns que não se conhecem ainda, então vai ser legal, porque todos vão se conhecer aqui hoje à noite, aqui em casa, né? Então, assim, a expectativa tá muito grande para esse momento, né? Tava esperando muito por isso. Graças a Deus. Lúcia? Eu queria perguntar se você já tem um local aí já para as reuniões, mas você já falou que vai fazer aí na sua casa, né? Então ainda não tem um local, né? Então, essa questão eu ia compartilhar com vocês aqui também, mas acabei esquecendo. Nós estamos orando para arrumar uma outra casa, porque aqui a gente está morando é tipo eles falam apartamento, mas não é apartamento, né? Tipo uma kitnet de andar, né? A gente está no último andar. Aí isso dificulta bastante, porque a gente tem que abrir a porta, né, para esperar o pessoal chegar, e é um pouco perigoso, né? Aí a gente está orando aí para arrumar um lugar que tem uma garagem, né, que tem um espaço melhor, né, que tem uma área mais aberta para a gente fazer os cultos e ter um lugar mais fixo, né? Eu estava até pesquisando um lugar aqui que tinha aqui perto de casa, que era um galpão de esquina, mas quando eu fui lá já estava alugado. Aí eu falei, não, já alugaram o lugar. Mas eu estou indo atrás de lugares aqui ainda, né? Aí assim que eu achar uma casa maior, mais espaçosa, com uma garagem, aí vai ficar melhor para fazer as reuniões, né? Aqui ainda está um pouco complicado, porque é um pouco apertado, né? Não dá para trazer muita gente por causa do coronavírus também, né? Então tem que ser um número bem limitado mesmo. Até porque a gente tem pouquinha pessoa ainda, né? A gente está com 10 pessoas, né, que vai vir hoje para cá, então são poucas ainda. Joia. Eu ia até perguntar, pode concluir, Lúcia. Não, é que, assim, a gente não no começo, na introdução, tá, você se apresentou e tudo, mas assim, a gente se vê que você é um jovem, um jovem pastor, um jovem missionário. Quantos anos você tem, Juarez? Eu tô com 28 anos, eu esqueci de falar isso, né? Eu tô com 28 anos. É mais novo que eu. Que bênção. E a Ruth tá com 28 também? Não, a Ruth tá com 26. Olha 26 aí. anos. Legal. Ela tá com quanto tempo de gravidez? Ela já tá com 6 meses e meio já. Que bênção, já tá aí. Já tá É a grande Mariana, já. né? Mariana. Que bênção. Chegar aí para nos alegrar também. Amém. Juarez, a gente acabou esquecendo aqui de perguntar, que é bem nesse contexto realmente. A região de Barcarena, ela tem muitas igrejas? Como é que é essa região? Como é que é o povo? Fala um pouquinho sobre essa região que você está atualmente aí, esse campo aí, quais as dificuldades, as possibilidades? Então, Carlos, aqui, Barcarena é uma cidade, eu acho que tem em torno de 170 mil habitantes. Mas é uma cidade muito espalhada, né? Tem muitas ilhas, e aqui é dividido por duas partes, digamos assim, 2 bairros, né? A Lúcia viu aqui como é que é também. Tem a Barcarena Sede, que é onde nós estamos morando, e tem a Vila dos Cabanos, onde tem indústria de alumínio, onde tem um porto, né, e tudo. Então, a Vila dos Cabanos é uma cidade muito rotativa, né? Então, tem pessoas que chegam lá e ficam só 6 meses, outra 3 meses, né? Então, é uma cidade muito rotativa, porque vem muita gente de fora. E a Barcarena Sede é onde realmente mora o povo, né? Onde mora o pessoal paraense mesmo. A dificuldade que eu encontrei aqui no começo, assim que a gente chegou aqui em janeiro,
é que tem muitas igrejas pentecostais, né? Eu não estou falando das igrejas, não estou falando mal das igrejas pentecostais, né? Mas é uma das dificuldades que eu encontrei, porque algumas visitas que eu fiz, as pessoas perguntaram, você é daquela igreja que não tem hora para parar, que fica gritando o tempo todo, que incomoda. Então, eu acabei tendo contato com algumas pessoas reclamando sobre isso, né? Aí eu fui explicar o que nós estamos fazendo, qual é a nossa igreja, qual é o nosso trabalho. Então, de cara, eu estou tendo essa dificuldade com eles aqui, mas é um lugar que tem muitas igrejas, né? Principalmente Quadrangular, Deus é Amor, tem o Internacional da Graça de Deus. Então, tem essas igrejas aqui, né? Mas esse é um pouquinho da minha dificuldade aqui, né? Mas essas pessoas que eu estou tendo contato, estou conversando, eles estão gostando do que eu estou falando para eles, né? Como que é a nossa doutrina, como que é a nossa linha de entendimento, né? Então, assim, eles têm já gostado bastante, né? E só eles estar abertos e vir para cá também já tem sido muito importante para a gente, né? Mas Barcarena, aqui onde nós estamos, é assim, né? E tem uma praça aqui perto de casa também, que fica algumas pessoas que gostam ali de fumar o baseado, né? De andar de skate, de uma droguinha e tal, né? Aí eu tô querendo me enturmar com esse pessoal, né? Estou analisando primeiro, vendo como que eu posso entrar, se eu já posso entrar com confiança ou não. Então, eu estou indo devagar, né? Estou indo, assim, estou observando primeiro, né? Estou, digamos assim, analisando o campo para depois começar entrando com eles, né? Mas isso vai ser um pouquinho mais para frente, né? Ontem mesmo eu tive passando lá na praça, tive olhando, conversei com alguns deles. Alguns eu já conheço, né? Vou conversando, vou cumprimentando, tiro um tempo ali para trocar ideia, então aos poucos eu vou chegando mesmo. Mas a nossa dificuldade foi em relação a isso, né? Algumas pessoas já perguntaram sobre essa questão de se a igreja pentecostal, se a igreja não é pentecostal, então eles têm muito esse receio aqui, né? Por ser igrejas que gritam muito, né? E outra dificuldade que eu encontrei também, dificuldade não, né? Assim, outra coisa que eu vi, que tem muitas pessoas que nós visitamos que conhecem a palavra de Deus, que conhecem o evangelho, mas não tem profundidade nenhuma, né? Você faz algumas perguntas simples ali, eles não conseguem responder, não tem uma convicção, então percebe-se que eles ainda estão, assim, meio sem rumo ainda, né? Sem conhecimento, sem aprofundamento, né? Então falta essa solidificação, né? Mas é basicamente isso, por enquanto, assim, eu vi de dificuldade, né? Nessas estratégias aí, você tem utilizado a música também como uma das estratégias? Acho que o som do Juarez não está saindo. Agora tá saindo. Isso, voltou. Vou repetir a pergunta novamente, não sei se você compreendeu. Eu até vi um vídeo seu aí no início do trabalho, eu não sei se foi essa mesma praça aí, é um momento de louvor, de adoração, aí até por isso que eu perguntei, a música e o louvor tem sido uma das estratégias aí nessas reuniões e até como forma de alcançar o povo. Você toca algum instrumento, você canta? Então, eu não canto, né? Eu sou ruim, nem debaixo do chuveiro. Eu sou péssimo nessa parte de cantar, né? Mas eu toco teclado, né? Só que assim, tem muito tempo que eu não toco, né? Eu comecei a pegar aula em Anápolis, né? E depois eu parei, porque tivemos que vir para cá. E era o período que a gente estava vindo embora para cá e eu parei com as aulas, né? Mas eu tô querendo voltar, sim. A minha dificuldade é porque eu não tenho um instrumento aqui ainda, né? Então eu estou pesquisando assim um teclado, mas ainda não tive condições de comprar, né? Mas eu tenho muita vontade de voltar a tocar, né? Agora, nesse começo de trabalho aqui, vai nos ajudar muito, né? Tendo um teclado ali, as pessoas vão ficar mais animadas para cantar, né? Mas, por enquanto, o instrumento assim que daria para mim tocar aqui seria o teclado, né? O teclado já ajudaria muito. Eu até perguntei isso, Juarez, a gente já deve estar caminhando já quase para o nosso encerramento também, porque eu percebo que, às vezes, principalmente essa geração mais nova, às vezes ela tem assim, desprezado um pouco desse conhecimento realmente da música, do louvor, realmente até como uma estratégia de adoração, de alcançar, às vezes, aqueles que não conhecem o Evangelho. Né? Então, eu já desafio também, principalmente os nossos irmãos aí, mais jovens aí da igreja, os nossos adolescentes aí, os nossos juniores, a aprender algum instrumento, né? A conversar com o pessoal que já está no nosso Ministério de Louvor, porque eu tenho certeza que vai ser assim, uma das estratégias
uma das ferramentas para alcançar. Sim. Muitas vezes as pessoas, elas vão à igreja, inicialmente, às vezes por conta de um louvor, né? A gente está falando dos neófitos, e isso, depois as pessoas vão adquirindo maturidade, profundidade, palavra, então vamos nos despertar também para o louvor. Juarez, deixa um desafio aqui para a nossa igreja, para a Igreja Cristã Evangélica Betel, a continuar apoiando esse projeto. Que tipo de desafio você diz assim, para a nossa igreja? Então, eu dou graças a Deus, né, pela oportunidade que eu tive de estar aí com vocês, né, com o pastor Gleison, que foi o primeiro contato que eu tive com a igreja, né, e até hoje estamos caminhando junto, né, e eu sou muito grato a Deus por cada irmão, né, por vocês terem sempre orado por nós, terem nos ajudado financeiramente, né, então isso é muito precioso, né. E o desafio é que vocês continuem conosco, né, em oração, orando muito por nós, né. Eu sempre, quando eu estava em missões, eu estava fazendo missiologia, né, eu sempre falava para a minha igreja que, quando eu conversava com eles, segura a corda aí, não solta a corda aí não, que nós estamos firme e forte aqui. Mas segure a corda, continue conosco em oração, os desafios aqui são grandes, né, são gigantes, e às vezes bate o cansaço, né, o cansaço psicológico e tudo, né, mas Deus vai revigorando as nossas forças, né, a gente vai buscando em oração e tudo, né, mas o meu desafio é esse, para que vocês continuem orando, para que, se tem algum jovem que tem um chamado missionário, não desista, continue orando, continue servindo na igreja. Se tem um adolescente que tem uma convicção, continue convicto no que Deus tem colocado em seu coração. E o mais importante é ter o direcionamento de Deus, né? Entender o que Deus tem preparado para cada um. Então, é o desafio, né? Estamos precisando aí de novos obreiros também, né? E não tenha vergonha de servir no Evangelho, não tenha vergonha de falar a palavra de Deus, não tenha vergonha de pregar. Eu falo isso porque eu sou a prova disso, né? Eu sempre fui muito tímido, muito vergonhoso, e é uma dificuldade que eu luto até hoje, mas Deus pode usar, Deus pode trabalhar. Se vocês conheciam e para ver como eu estou agora, cresci bastante, né? Então Deus pode usar. Se tem alguém aí na igreja que tem medo disso, não tenha medo. Vai em frente, vai fazendo uns trabalhos aos poucos, vai rompendo as portas, né? Vai entrando devagar e Deus vai trabalhando. Deus trabalha, porque se for pela nossa própria vontade, não conseguimos. Não vamos dar conta. Então é bem complicado. Eu vou falar um testemunho aqui. Uma vez eu fui pregar para uns jovens, eu travei no meio da pregação, não consegui ir mais para frente nem para trás. Então, assim, eu tive que sair no meio da pregação. Então, assim, teve momentos que foram muito difíceis para mim, que quando aconteceu isso, eu cheguei em casa, não, vou jogar tudo para cima, vou desistir, não quero mais isso. Mas vem aquela convicção no coração. Se foi eu que te chamei, então eu que vou te capacitar. Então, Deus vai sempre colocando isso no meu coração, né? Então, não tenha medo de servir, vai em frente, vai em frente. Se você tem outros desafios, vai em frente. Seja jovem, adolescente, mais velho, não tenha medo de servir. Deus vai te capacitar conforme a vontade dele. Então, esse é meu desafio também para a igreja. Mas é isso, eu acho que, por enquanto, só isso que eu tenho a falar. Amém. Antes de encerrar, né, eu vou pedir para a nossa irmã Lúcia orando encerrando, mas eu queria falar o seguinte, Juarez, assim, desde esses últimos quase 2 anos que a gente tem conversado ali pelo WhatsApp e tal, né, nas nossas conversas ali, sabendo, né, como é que você está, tudo mais, assim, você é um cara que, eu falo que você não tem ficado muito na minha vida, viu? Teu testemunho, a tua animação, a tua empolgação realmente com o trabalho, então, assim, eu queria realmente agradecer e até falar isso para a igreja, assim, como que você é um cara que tem edificado a minha vida, viu? Muito obrigado e que Deus continue realmente te sustentando e continue realmente te abençoando, você, a Ruth. Fique com Deus aí. Lúcia, você ora? Encerrar? Oro. Juarez, antes de orar, a Ruth está por aí? Ela tá ali dentro do quarto, tá deitada, que ela tá com uma dorzinha aqui do lado esquerdo da barriga. Tá. Senti uma dorzinha ali, ela tá deitada ali, descansando. Tá bom, então eu vou orar por ela também, lógico. Amém. Então vamos orar.
Senhor, muito obrigada, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu de poder conversar e conhecer mais do Juarez, da história dele e de todo o trabalho e a obra que o Senhor realizou na vida dele e ainda tem realizado, Pai. Nós te pedimos, ó Deus, que continue abençoando, Senhor, a vida dele e da Ruth, ó Pai, e também da Mariana. O Senhor conhece as necessidades e tudo que eles têm precisado, Pai, lá em Barcarena, em relação à procura da casa, do ajuntamento das pessoas, ó Pai, que o Senhor continue trabalhando, Deus, no coração de cada um. E, ó Deus, te peço especialmente pela saúde, ó Pai, da Ruth e da Mariana neste momento, ó Pai, o Senhor tem conhecimento de tudo que eles têm passado, ó Pai. Muito obrigada, Deus, pelo testemunho que ele deu aqui hoje para gente, que o Senhor continue falando ao nosso coração como igreja e levantando, ó Pai, mais trabalhadores para a sua seara. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Juarez. Eu que agradeço. Muito obrigado, viu? Obrigado, viu? Deus abençoe todos vocês. Juarez, muito obrigado. Você esteve aqui conosco aqui, viu? Presencialmente. Amém. Um grande abraço, Juarez, para você, para Ruth, um abraço aí para todos. Com Deus. Pode deixar, eu mando para ela sim. Um grande abraço também. Amém. Até mais. Até mais. Deus abençoe. Tchau. Então é isso, amada igreja. Essa conversa que foi muito rica. E eu tenho certeza que você que acompanhou desde o início, né, e até esse momento foi também muito edificado por esse bate-papo, assim como nós, enquanto conselho, temos sido. Eu convido você a estar conosco, na verdade, a continuar conosco, hoje à noite, o pastor Felipe Pessoa, da Igreja Cristã Evangélica de Curitiba. Ele fará uma exposição em cima do texto base da nossa conferência, de 1 Coríntios capítulo 3, e ele foi desafiado a responder a seguinte pergunta: e se a igreja não crescer? Então, sinta-se desafiado, né, a estar conosco, a participar acompanhar essa palavra do pastor Felipe Pessoa. Também reforçamos que amanhã, às 10 horas da manhã, nós teremos uma reunião de oração. Toda a igreja está convidada a estar conosco. Isso vai ser via o aplicativo Hangouts. E vamos compartilhar o link. Você vai poder entrar na sala e participar também desse momento de oração. Esteja conosco, esteja com missões.